Se tem uma coisa que nós, psicólogas, não gostamos, que a gente protela perder de vista, ou a gente adora, inclusive, fingir que não existe, é a nossa organização financeira. Ela é muitas vezes chata, né? Vamos combinar, porque envolve uma série de habilidades que muitas vezes a gente não tem. A gente também não é ensinado disso lá na faculdade. Muitas vezes é uma habilidade também cansativa, né? Justamente pode demorar demais, mas ao mesmo tempo ela é muito necessária. Ela nos traz previsibilidade, segurança e o que eu adoro falar, paz de espírito, aquela Uhum. consciência tranquila de que o final do mês vai chegar e tá tudo certo. Então, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Psicando Psi e hoje falando sobre organização financeira. Ai, vamos lá. Todo mundo E aí, gurias? organizado aí? Eu ia perguntar. Vamos começar com realidades. Ah, Melhor do eu. que já foi. É. Não, mas eu sempre fui organizada financeiramente, digamos. Eu acho É. que, claro, eu sou mais arcaica na minha forma de me organizar. Vamos falar Mas sobre No isso. bloquinho? Mas mas eu acho que uma coisa é a organização, né, gurias, assim, o quanto tu consegue ter ideia do que tu ganha, tu gasta. Outra coisa também é um planejamento, né, dos Uhum. teus gastos, dos teus ganhos, né, porque às vezes tu sabe, mas tu também não sabe muito como sair dali, o que fazer, né, onde utilizar os recursos, o que que é para o quê. Tu sabe o quanto ganha, tu sabe o que tu gasta, mas é diferente um planejamento e uma organização, né? Eu acho que eu não sei se nós vamos falar um pouquinho dos dois, porque eu acho que uma coisa está vinculada à outra, né? Perfeito. Uhum. Mas eu me considero meio organizada. Eu entendi que tu é mais organizada do que planejada por aí. Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu sou Ah, organizada. eu entendi que a gente pode hoje, né, abordar tudo que envolve, assim, né, essas A questões finança. financeiras. É. Uhum, uhum, E acho que tu já começa trazendo um ponto, até que eu quero ouvir as gurias, mas que eu acho que é super importante, que é da gente ter essa dimensão muito clara do que se ganha, do que se gasta. Isso parece uma coisa simples, óbvia, mas já tive lá no meu passado momentos onde eu não tinha claramente assim um fluxo de caixa. E já conversei com muitas pessoas que não têm isso muito claro, assim, o que fazem, mas não fazem sempre no mesmo lugar, e aí fazem às vezes no WhatsApp, somam as coisas. Então, queria ouvir das gurias, assim, também, né? Se essa organização tá fluida, não tá, enfim. Eu acho que eu aprendi a me organizar logo desde o início, assim. Eu tava até, quando eu tava pensando no tema desse episódio, fiquei lembrando de um episódio da minha vida em que eu recém tinha começado a atender, então eu tava ali com um, dois, três pacientes, eu lembro que eram poucos, e aí eu tava super contando com aquele dinheiro, né? Sim. Aí, bem, me comprometi ali com umas contas pessoais, contando com aquele dinheiro, e de repente um dos pacientes ficou um mês só. E aí eu uhum. me vi naquele momento, meu Deus, e agora vou ter que pedir ajuda pro meu pai para pagar a conta que eu tinha feito, né? E ali, logo no início, acho que foi no primeiro ou segundo ano, eu já me dei conta de que a gente precisa de uma margem, né? Então não dá para Total. contar com todo o valor que parece que vai entrar ali, né? E Uhum. depois de um tempo, eu lembro que eu tive acesso a um material que inclusive era tipo um e-book direto para psicólogos assim, sobre a organização financeira para psicólogos, e lá falava e confirmava isso que eu experimentei na pele, assim, né? De que a gente deveria, na verdade, viver com 70% do que a Uhum, do gente que entra. recebe. Ter essa margem nos dá também uma tranquilidade maior, porque como autônomas, né, que somos, ou empresárias, empreendedoras, a gente não tem como prever que todos os meses os pacientes vão fazer todas as sessões. É. Ou que Uhum. vão ficar para sempre. Eles não têm um contrato de, nossa, você tem que ficar um ano comigo. Não, ele pode, no Agora eu mês fiz que X vem, prestação, fiquem todos.
né? Então, eu acho que aí foi a minha primeira lição e eu comecei a Legal. me organizar, inclusive no sentido de pagar mais as coisas à vista. Eu tenho dinheiro, eu pago. Hoje eu consigo ter Uhum. uma liberdade maior, mas eu lembro que foi muito importante para mim naquele primeiro momento que eu ainda misturava tudo, né? Que tudo que entrava era para eu usar, né? Mas foi uma Que primeira legal. lição, assim. E Uhum. talvez já seja uma primeira estratégia, né? Talvez nesse início, onde a gente tem mais instabilidade, porque a gente vai falar disso depois, mas esse início ele é mais cheio de entrevistas, enfim, né? Estamos consolidando a nossa marca, o nosso nome. Acho que essa estratégia do à vista, né? Talvez É. seja bem positiva. Uhum. Eu fiquei ouvindo a Eve, né? Eu acho que os nossos percalços aí no meio do caminho, percalços não, nosso processo de aprendizagem, né? Porque a gente precisa aprender, porque Enquadrou. ninguém ensina isso na faculdade, né, gente? Acho que por isso também é tão Não. importante a gente ter esse espaço aqui para falar sobre isso, porque de fato ninguém ensina e muitas vezes não tem com quem trocar, ainda mais na época que a gente se formou, né? Hoje em dia, que bom, tem muito mais informação, mas lá a gente estava solta no mundo, né? E a própria sorte. Então, acho que os nossos obstáculos aí, né, vão ser bem semelhantes, assim. Eu me vi muito no que a Eve falou. Eu nunca, por exemplo, fiz contas pelas quais eu não podia, né, pagar, assim, às vezes aperta mais, às vezes aperta menos, empurra uma continha para frente, aquele básico, né? Mas nunca me meti em dívidas, por exemplo, né? Mas aí a gente vai encontrando algumas estratégias. Por exemplo, eu fazia parcela, eu parcelava tudo que dava em parcelas pequenininhas. Então, tipo, Uhum. R$ 80. Parcela mais de 100 eu já não ia, porque, né, qualquer coisa poderia me complicar. Então, a gente ia encontrando, né, estratégias para poder ir se organizando, mas eu vejo que o meu fundamental, não é erro porque eu não sabia na época, né, gente, mas eu não separava nada, né? Então, tudo que entrava era Aí. meu. Né? Então, assim, meu no sentido de pagava as contas, claro, do consultório e tudo. Então, eu não tinha uma mínima organização de o que que é do consultório e o que que é meu para as minhas contas, né? E, Uhum. obviamente, vez ou outra, isso se embolava, né? Tanto para faltar muitas vezes ou ficar muito apertado para as minhas contas pessoais, né? Porque do consultório eu cuidava primeiro, então cuidava ali das coisas do consultório, aí daqui a pouco para as minhas coisas, putz, né? Não vai dar para fazer isso, não. Então eu lembro que no começo, assim, nos primeiros anos, eu me sentia muito bem, satisfeita, estava conseguindo ali crescer, né, e ter um retorno, mas eu me sentia só pagando conta, né? Porque de Uhum. fato eu Uhum. não tinha ali uma organização. Então Exato. entrava, eu vivia Aí. bem, ok, pagava as coisas, mas não tinha uma Não, organização mais a longo prazo, né? realmente isso que a Lívia trouxe, assim, né, gurias? Porque eu falei, quanto se ganha e quanto se gasta, é uma coisa, porque o quanto se gasta para viver e o quanto se gasta para trabalhar também, né? São A duas gente Exato. coisas tem que diferentes. separar, porque daí entra tudo no mesmo barco e se tu não sabe isso, tu não consegue nem fazer escolhas direito no que tu quer investir, né? Não, quero comprar algo novo aqui para o meu consultório, quero. Tu não sabe, porque tu sabe que só tá Uhum. entrando e tá saindo. Né? Então, acho que isso Uhum. é importante. Às vezes tu acha assim, não, eu tô ganhando bem, mas porque eu tô pagando as contas. Não, mas daqui a pouco eu preciso de uma sobra porque eu quero investir mais para ganhar É. mais e, É. consequentemente, Uhum. né, a Uhum. gente poder ter esse retorno. Não, perfeito, porque o que eu ia trazer, né, já talvez dando ideias aqui, né, e que eu acho que também me ajudaram e acredito que ajudaram vocês também. Então, acho que o primeiro ponto é a gente conseguir dividir, ter planilhas separadas, assim, né, do pessoal pro profissional. Porque esse, pelo menos, eu vejo que é um erro de muita gente. A gente coloca tudo junto, ainda mais quando tu ainda não é empresa, fica mais Mais óbvio fazer misturado. isso, É. mais misturado, Uhum. né? Uhum. Quando tu vira empresa, tem uma coisa que acontece que pra mim ajudou, que é tu ter uma conta jurídica. Então, querendo ou não, tu já tem Aham. financeiramente isso separado. Mas ainda Sim. assim, com todo mundo que eu falo, até com a contadora, ou daqui a pouco quando eu leio, eu sempre vejo essa importância de tu ter planilhas separadas. Né? E aí, por exemplo, o que eu faço na planilha profissional, eu coloco como o Prolabore que saiu. Então, fica sendo um custo da minha empresa, sei lá, o X que eu quero tirar de dinheiro que vai para minha conta pessoal. E daí é isso, eu não coloco tudo na minha conta pessoal. Eu Sim. sigo com uma reserva
na profissional mesmo, entendeu? Entendi. Que é justamente para reaplicar ou para investir. Tu recebe o valor do teu trabalho na tua conta jurídica, Sim. Só que tá? eu só passo um E tu vai prolabore. passando o teu prolabore para tua física e tu só paga na física as coisas que não são do teu trabalho. Exatamente. Então, por Tá. exemplo, eu tenho a Uhum. sala, que é o condomínio, nanana, tá tudo já vinculado à conta Tá. jurídica. Então, já Entendi. fica mais separado. Isso ajuda. Ajuda Uhum. muito, Ajuda mas muito. igual, várias vezes eu ainda tô me trabalhando, porque às vezes, tipo assim, tem uma conta tá com dinheiro, outra não, daí eu pego e faço uma passada e compro uma coisa, sabe? Eu ainda faço isso às vezes. Faço. Mas deixa eu É, te perguntar Vou uma coisa. assumir. Tu define esse prolabore fixo ou cada mês tu define um prolabore que tu vai tirar? Olha, essa é outra questão. Eu tenho tentado que ele seja fixo, mas se tem mais conta ou menos, eu vou aumentando ele. Eu Tá. não faço assim, um pagamento pá, eu faço assim, Mas é pouquinho. que o que tu, pelo menos é o como eu fui orientada e como eu faço. Eu sei que a Lívia também tem empresa, então pode ser que a Vai experiência lá. seja diferente. São contadores diferentes, né? Daqui a pouco. Sim, Eu tenho um prolabore fixo, sim, que em cima desse prolabore é pago o INSS, Sim. todos os impostos, e eu posso fazer retiradas de antecipação de lucros. Isso, tá. isso. E daí não é prolabore. Tá bem, eu dei o nome tá. de Prolabore, mas é isso, é parte É do isso. Prolabore e parte de antecipação de lucro, sim, porque daí se tu declara Tá. muito de Prolabore, tu também paga mais imposto, né? Então tem isso Exato. também. Uhum. Por isso que a Exato. gente der o Exatamente. Prolabore mínimo e aí a retirada de lucro acontece. Exato. Mas o Aos prolabore, poucos. ele tende a ser fixo, né? Tende a ser fixo. É, Uhum. mas eu acho, Gurias, até para não complicar, porque eu acredito É. que muito do A nosso maioria público talvez não tem. ainda não abriu empresa, né, e tudo Boa, mais. boa. Para resumir o que a gente está falando, né? Porque a gente também teve ajuda de contador, tem ajuda de contador e tudo mais, né? É entender o que é o quê, né? Então, Uhum. assim, se tu vai... E dá para abrir essas contas digitais, que é muito fácil, né? Então, Sim. recebe Uhum. numa conta, né, dos teus Exato. pacientes, maneja todos os custos, né? Sim. Porque, por exemplo, eu não tenho custo de aluguel, sei lá, porque eu atendo só online. Bom, mas tem que pagar CRP, mas tem que pagar imposto, mas tem que pagar. Então, paga tudo que é do consultório com a conta que tu Uhum. recebe. E é isso que a gente E está aí? chamando, né, de prolabore, nananã. Aí tu transfere, né, para tua conta pessoal. Mesmo que queira transferir tudo, não quer deixar nada lá, né? Sim, Uhum. Mas se for o que separar. sobrou, né? Mas Isso. Eu depois de demorei, pagar o eu que tu demorei precisa. Uhum. Exato, eu demorei muitos anos para separar. Aos poucos eu fui entendendo que não era tudo a mesma coisa, mas eu ainda usava uma conta só e fica bem mais difícil, né, da gente Total. visualizar assim as coisas. Então, quando separa, fica muito mais claro o que é o Uhum. quê. Mas, hein, Lívia, o que eu escuto também, que eu já fiz uma época, se tu tem uma, tu pode até ter uma mesma conta, mas tu tem que ter na tua planilha essa Tu tem divisão. que Ter, isso, eu Aham. acho que é ter visualizar Enxergar. clareza. diferente. Tu tem Não que ter adianta. clareza do quanto tu paga para trabalhar. É, É. Qual E o eu acho, custo do teu trabalho? Gurias, Exato. que isso é super importante da gente falar. E outra coisa que vocês falaram que eu quero reforçar. Não adianta a gente pensar assim, eu tenho 12 pacientes que me pagam 100, 12 mil reais. Não, essa conta não é verdadeira. Por quê? Porque a Não. gente fica aham. doente, porque um paciente tira férias, porque outro fica doente. Então, Porque tem temporal, né, tem E Gabi? temporal. aí Então, tem assim, aquela lógica que eu falei antes, conte com 70%. perfeito. Aham. Acho que achei ótimo. E é o que eu tenho feito normalmente. Então, isso eu acho que já ajuda, porque daí às vezes não chega naquele valor e a gente fica com aquela sensação de, o que que eu fiz de errado? E às vezes não fez nada de errado, é assim mesmo. É Sim. da É a vida, vida né? acontecendo, exatamente. Então, Exato. acho que essa é uma boa estratégia, né? Isso era o meu primeiro tombo. Entrou 12, então eu tenho 12. Não, não tenho 12, até porque tem todos os custos também do negócio. E quando eu Uhum. comecei a separar isso, de ver em lugares, tá, isso aqui são os custos do consultório, isso aqui é da minha vida pessoal, o susto que a gente leva com os custos Claro. do consultório. Jesus amado, mas é por isso que não tem dinheiro sobrando. Olha tudo que Total. eu pago para trabalhar, né? É. Então, isso, gurias, eu acho que é fundamental e foi uma virada de chave importantíssima para mim para repensar a precificação. Exato. Porque se a Verdade. gente Falar não disso. precifica direito, né? Se a gente não coloca um valor justo de sessão, justo eu quero dizer, um valor que dê conta desses custos e ainda sobre para a gente está ralado. E aí, ou a gente paga para trabalhar,
e aí não tem como sustentar, né, esse negócio, digamos assim, e aí por isso que muitas psicólogas clínicas acabam desistindo, né, de clinicar, ou então acontece o que aconteceu comigo, eu não pagava para trabalhar, mas também meio que ficava elas por elas, assim, né, pagava ali as coisas, não sobrava muito e ficava sempre com a sensação só de estar pagando o boleto, né. Então, para a gente conseguir ter É. esse respiro, ter qualidade de vida, poder investir também mais na nossa clínica, né, na nossa profissão, a gente precisa precificar bem. E para precificar bem, né, bem no sentido de conseguir pagar tudo isso, a gente tem que entender os custos do nosso negócio. E que, É, inclusive, se a gente parar, às vezes, eu não sei, fiquei pensando aqui, imaginando na cabeça de quem está nos ouvindo, se daqui a pouco não vem aquela coisa, o curso que eu vou fazer, o livro que eu vou comprar não é trabalho. É. Tanto que você pode deduzir do imposto de renda, De renda, exato. né? E pode Então, colocar na assim, planilha financeira de pode trabalho. colocar. Sim, é custo de trabalho. Então, aquele livro que você paga lá R$ 150 é um custo de sim, trabalho. Né? A é. supervisão que você faz é um custo de trabalho. Muitas vezes, a psicoterapia que você faz vai ser um custo de trabalho também, dependendo qual é a Dependendo com função que ela está quem. tendo na tua vida. Exato. E outra coisa, né, Gurias, isso meu contador, ele fica no meu ouvido, eu falo pra ele, ai não, cara, calma também. Ele quer que eu pague o cafezinho, tipo assim, a cápsula da Nespresso. Ele Botar falou, aí. tu usa no teu consultório? Calcular. Então é É custo. verdade? Só que eu, claro, eu acabo Concordo. comprando tudo nas minhas Ai. mas é verdade, tudo bem. Ele tá, Lívia, mas eu só quero que tu entenda que então tu tá tirando do teu bolso e tá dando de presente pro teu consultório. Porque, em tese, se tu usa dentro do teu consultório, e às vezes Sim. até internet, por exemplo, para quem atende online. Claro, Tu não total. atende online sem internet, então é um custo do teu negócio, o CRP, né, Mas, os impostos, gurias, tudo isso. até eu digo isso, né? Para mim, que atendo só online hoje, não tenho custo consultório. Bom, a gente teve que comprar uma casa que tinha mais um cômodo, porque eu preciso ter é um um custo. escritório. Não, e o escritório Entende? fechado, né? Não é alguma coisa na Exato. sala. Porque o meu marido fica mais horas trabalhando, mas ele fica no espaço aberto. A gente Em não qualquer lugar. pode, gurias, entende? Então, assim, Fone, É o Ótimo, é bom computador, exemplo. é o computador. Fone, fone. a cadeirinha, porque as costas agradecem, sabe É. assim? Total. tudo isso Mas entra olha nessa só, conta. gurias, a Evi estava falando, ai, né, até tu pode usar isso para deduzir do imposto, mas eu acho que a primeira coisa, eu fico olhando lá para trás, quando que vocês se deram conta que a gente tinha que pagar imposto de renda? Entende? Começa aí, Começa do demora começo. muito até tu realmente, não, eu tenho que começar a pagar imposto de renda pelo que eu ganho, Existe algo que se entende? chama carnê-leão, que é legal que tu pague todo É, mês, não é só no É. final do ano. Tu tem que É. dar recibo, né? uhum, Olha, pra mim E isso aí, chegou. eu acho que a melhor orientação é buscar um contador logo que tu começa a trabalhar. uhum. Talvez tu não vá precisar ali do acompanhamento como a gente que tem empresa, né? Mas uma consultoria, pelo Ter Uma uma menos, né? consultoria, orientação inicial, né? Ter uma total. orientação inicial. Até para pagar outros impostos aqui, né? Tô falando a nível de Brasil. Tem o ISSQN, tem outras coisas, tem Uhum. alvará, se tu atende em um lugar Alvará, físico, alvará de localização, aham, alvará de isso saúde. aí. É uma Não precisa chatice mais de alvará inacreditável. sanitário. Não? Ó, Não, já faz uns 5 anos que mudou a legislação. nenhum alvará? O psicólogo. Não, alvará sanitário de saúde não Sanitário. precisa. O de saúde, então precisa ter o de certo de O localização, de né? localização, E o Sim, eu IS. acho que Mas só olha, se for dentro de alguma clínica que tenha outras Que pode tenha ser. especialidades. procedimentos, que tenha outras Que coisas, tenha aí outras sim. Mas não, o especialidades. psicólogo não precisa. Não precisa. É. Mas olha que interessante, eu subloco a sala e até essa semana passada veio uma psi e ela me pediu todos esses alvarás, então ela também não sabia que não precisa mais. Então, assim, como é fácil a gente se perder, porque é um monte de informação. Sim. E acho que essa ideia da consultoria, assim, seria bem bacana, né? De início. Uhum. Porque às vezes, né, gurias, quando eu fui contratar, eu só fui contratar mesmo contador quando fui abrir empresa, que foi, né, ano passado, ano retrasado, já nem me lembro. E ano passado. E então antes eu fazia conforme eu fui aprendendo sozinha, né? E obviamente fazia um monte de coisa errada. E aí quando eu fui contratar o contador, eu falei para ele assim, ó, me perdoe, eu juro que eu sou uma pessoa honesta.
Tudo que eu tô fazendo de errado é por ignorância. Eu não quero passar a perna no Exatamente. governo. Não é isso, eu só não sei o que eu tô fazendo. Exatamente. Eu Eu nem tenho. sei o que eu O que eu preciso tô para estar certa, fazendo? né? Eu Me não diz que eu queria, né? pago, eu só não sabia. Aham, Deixa eu fazer uma análise aqui dos últimos anos, então. aham, E é isso porque a exato. gente não sabe, isso não é dito nem na faculdade, nem em lugar Total. nenhum. E por isso, né, gurias, que eu de novo vou bater no ponto da precificação correta, entre aspas, no sentido de uma precificação que dê conta de tudo isso. Porque se a gente vai Sim. pagar todos os impostos, como é recomendado, né, que, certinho, é muita Como grana qualquer que vai. empresa, né, gente? Começa a Como qualquer deduzir muito. empresa, Como qualquer exatamente. empresa, como E, todo mundo que paga direitinho tem um lucro menor, então tu tem que aumentar no valor do produto, do serviço, né? Exato. e eu acho que Exatamente. isso já fica chamada também para a própria ideia do reajuste anual, porque também isso é uma coisa Uhum. que volta e meia, né? Eu falo com as psis e é difícil, a gente fica nessa. Ah, realmente parece que é feio o psicólogo aumentar de valor. Não Não, sei e se vocês agora têm é essa uma sensação. época, né, de reajustes normalmente, né? E o que eu vejo, né, de psita, não, mas acho que não. E assim, gente, eu acho que é colocar Tudo realmente como um aumenta. negócio, É. tudo aumenta, sabe? Mas existe, assim, existe esse tabu e até já tive, assim, a possibilidade de falar com alguns pacientes. Eu acho que existe essa ideia do tipo, já que é um serviço de saúde mental, não faria sentido aumentar. É interessante as crenças, os mitos que surgem daí. Eu acho que a gente precisa estar com isso muito sólido, até para conseguir trazer isso para os pacientes, para os clientes, de que não, Uhum. eu não vou cuidar menos porque eu estou aumentando porque eu sou uma empresa, não tem nada a ver, né? Essa Uhum. atrapalhação eu acho que acontece. Não sei se vocês É. notam É, também. e o tudo aumenta, né? Realmente as coisas aumentam. O que que às vezes eu sinto? Porque às vezes o paciente que tu tá atendendo, ele não tem autonomia como a gente de aumentar o seu valor, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes que são funcionários públicos, tudo aumentou para eles, e menos o salário deles também. Então, assim, É brabo. parece que fica assim, tu pode aumentar, mas é óbvio, mas, gurias, daí isso é a realidade de cada um, e é isso que a gente também, né? E eu acho que tem a questão de flexibilizar, de conversar. Eu converso muito assim, não, quando então, daqui a pouco entrar o teu aumento também, porque tem muitos pacientes que não são autônomos, né? Sim, com E a certeza. gente sabe que aumenta. A inflação existe, né? Que momento vai acontecer esse aumento? Né? Se eu comecei, eu não sei vocês, gurias, mas comecei a atender um paciente na metade do ano, eu não aumento ele até virar um ano. Eu não aumento o Isso. paciente antes de um ano de terapia. Às vezes eu comecei em novembro, daí chega janeiro, eu não vou aumentar esse Sim. Eu paciente, tu entende? Eu já vou passar o valor daqui a pouco, Novo. mais Isso. próximo do reajuste. Exato, É o É, que eu exatamente. faço. Não tem certo, não tem errado, Isso. né? Não tem exato. um manual. Então, cada uma vai ter que ver o que faz sentido, né? Os seus valores pessoais, assim, né? Eu concordo com a Sabrina. Para mim, eu não reajusto antes de um ano. Então, às vezes, normalmente os pacientes, né, que já estão em andamento, eu reajusto em fevereiro. Mas aí os outros que não dá para reajustar em fevereiro, eu me dou o trabalho de esperar o tempo dele, né, e reajustar. Ou como a Sabrina falou, já está próximo do final do ano, já passa o valor novo. E tem uma coisa que é interessante também, né, gurias? Por exemplo, uma coisa é reajustar o valor para os pacientes que já estão conosco, né? Então a gente sobe um Aham. pouquinho o valor, Sim, né, de acordo com o preço que outra ele paga. coisa. Outra coisa é muitas vezes a gente rever o nosso momento de carreira, a procura por atendimento e reajustar o valor para os novos. Isso, Né? Então, Uhum. por exemplo, o valor isso. esse ano, eu sempre faço uma atualização, no mínimo, no início do ano, de ver como é que tá tudo Uhum. isso. Então, o reajuste são dois. É o reajuste que eu faço para os meus pacientes antigos, em cima do valor deles, e o reajuste que eu Exato. faço Isso aí conforme o meu também. momento de carreira e tudo mais, Isso. para os novos que vão Sim, Exatamente. Eu sim. também Qual chegar. é faço o isso. paciente que está te pagando o valor cheio, né? Aí o teu reajuste dos que ainda não Dos que... estão para ir chegando nesse valor também, né? Isso, Exatamente. isso.
E isso é valorizar o nosso trabalho, né, gurias? Eu acho que isso também, a gente precisa falar bem abertamente sobre isso, porque é um baita de um tabu. Uma psicóloga que tem uma remuneração justa, que recebe bem pelo seu trabalho, é uma psicóloga que não precisa entupir a sua agenda de paciente, que não vai ficar exausta de tanto atender, que vai conseguir investir em curso, em livro, em imagem pessoal, em cuidado com as Tudo. coisas do consultório, ou seja, reverte em qualidade para o paciente. Sim. E outra coisa, né? E reverte em qualidade, às vezes, de outras formas. A gente também consegue fornecer o nosso serviço, às vezes, e atingir mais pessoas. Porque eu fiquei pensando assim, ó, daí tu tá mais disponível, por exemplo, para gravar, fazer conteúdos de Instagram, ou enfim, de YouTube, do que tu quiser, e que vai estar acessível para a população. Então, às vezes, a gente fica nessa, não, mas eu queria conseguir, né, ajudar quem não consegue. Mas tem várias formas da gente ajudar quem não consegue pagar. Eu tenho muita clareza, porque para mim, por exemplo, é um valor poder trazer a saúde mental de uma forma simples. Eu eu tenho um valor de sessão hoje alta, mas eu faço 300 outras coisas que eu sei que eu ajudo pessoas que não podem fazer psicoterapia. Então, isso para mim faz sentido. Então, quando eu te escuto falando isso, Lívia, eu acho que é muito importante. A gente precisa endossar esse tipo de posicionamento. E uma coisa também que eu acho que é importante, tá? E essas questões de ajuste, tá? Eu, por exemplo, faço um pouco diferente. Eu tenho um horário, um momento fixo no ano, porque eu me perco se eu não faço assim. Não é por nenhum outro motivo. É que se eu vou deixar cada paciente no seu ano, eu já fiz isso e eu me perco muito. Não gosto, né? Então, eu resolvi deixar um mês certo. Mas, se o paciente entrou em novembro, eu vou avisar do reajuste, eu já vou dar o valor. Mas eu ia trazer dessas combinações também estarem no contrato terapêutico. Se isso tá lá, e se o paciente sabe, a gente também já facilita a nossa vida. Porque tu não vai ter que chegar e falar do nada no ano seguinte que aumentou. Tu já vai, quando ele entrou, explicar como é que tu funciona. Mas tu coloca isso eu no teu vejo que é um cuidado. contrato percentual de reajuste? Não, eu não digo quanto que vai subir, mas que vai subir em tal momento. Tá. Não, eu tento, é bem como a Lívia falou, que o paciente que entra novo no ano, ele vai ter um valor que tem a ver com o ano. Eu não vou fazer um reajuste gigantesco para uma pessoa que está com o valor defasado, porque eu acho que daí é uma questão de, enfim, de cuidar. De cuidado, né? exato. Tipo, né? A pessoa paga 150, vou passar 250 porque mudei o valor. Eu acho que é pesado demais. Eu também. Fica pesado, fica inviável. Fica inviável. E eu acho que, bem como a Gabi falou, né, no meu ponto de vista, é um cuidado. Eu tenho pacientes que estão comigo, sei lá, há 6 anos, né? Pacientes antigos. Eles não têm nada que ver com o meu momento novo de carreira que mudou o preço, entende? Então, são coisas diferentes. Agora, para avaliar esse novo valor, tá? Só uma coisa que eu queria trazer. Eu não vejo que as pessoas falam muito de um ponto que para mim ele é fundamental, que tem a ver com o quanto o teu serviço está sendo procurado. Essa procura e demanda, ela fala muito desse valor também, na minha visão. Porque às vezes você fala assim, ó, aumenta, mas tu não tá com procura nem pro valor que tu tá cobrando. Então, tem algo aí que tu tem que batalhar mais na divulgação, na percepção de valor, antes de só sair aumentando o preço. Mas essa é uma visão bem pessoal. Não, eu concordo, porque muitas vezes as pessoas se frustram, a gente vê muito isso no Instagram, né? Elas se frustram por, eu quero valorizar meu serviço, né? Eu tô cobrando mais, mas é isso, calma, às vezes ainda não chegou no momento. Se tem uma procura grande, né? É sinal de que tá sendo bem cotada, e aí, bom, momento de aumentar. Assim, pensando um pouquinho nessa questão que a gente está falando da organização, vamos pensar, se a gente já tem, né, ali a nossa planilha, nós já sabemos o quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta. Eu acho que um outro fator importante nessa organização financeira é a gente ter uma organização do que a gente quer ganhar e como a gente vai ganhar isso. Acho que eu sou a única que o meu rendimento é da clínica, né? Vocês têm venda de produto, ou, né, mentorias, outras coisas assim. E às vezes a pessoa fala, não, é como se ficasse limitado o seu rendimento, eu não posso ganhar mais. E não, tu pode, né? Se tu diversificar, se tu investir em alguma outra coisa, então tu vai começar a pensar em aumentar, né, a tua produtividade, diversificar, e aí tu também consegue aumentar o teu gasto com o teu trabalho também, né? Eu acho que isso andar junto, assim, né? Eu vou investir para ganhar mais, ganho mais, invisto mais, e assim a coisa vai. Porque eu acho que não adianta só a gente pensar, gurias, que tô com a agenda cheia, tô ganhando um monte. Se igual eu não tô organizada,
a minha vida, desculpa, né, mas tá uma merda. Porque tem muita gente que ganha muito bem e não sabe se E às organizar também, vezes, Não, e tá né? endividado. né? Então não é só Uhum. uma questão do quanto eu vou ganhar. Exato. E às vezes É, é se organizar para o básico, por exemplo, vai fazer férias? Em que momento é as tuas férias? É no meio do ano? É final do ano? É recesso? Tu fez uma organização financeira para dar conta desses momentos de baixa? Porque aí chega final do ano, esse ano eu vi isso acontecer muito lá nas caixinhas do Instagram. Ah, mas eu não vou fazer férias, eu vou atender normal. Tudo bem, mas talvez o teu paciente não vai querer exato. atendimento. O teu paciente vai sair de férias. É. Então a gente precisa ter uma organização, porque tem coisas que acontecem todo ano. Final de ano, Natal, Carnaval, tem todo ano. CRP para pagar, tem todo ano. Né? Então a gente precisa se organizar já previamente com contas que vão ser maiores em alguns momentos do ano, ou uma baixa já esperada, né? Ah, Lívia, mas aí não teve baixa. Ótimo, então tu já tem uma reserva a mais. Mas tem momentos do ano que é comum ter uma baixa de, às vezes não é nem de pacientes, mas é de Uhum. atendimentos. Né? Sim, Dezembro, porque o janeiro e paciente fevereiro, tem muita gente que viajou, sai de né? Até férias. não sai de férias, mas é momento de festas. Então, o paciente ele não está de férias, mas de repente tu vai atender 2 semanas ele só, Exatamente. né? E aí dá para se organizar previamente, fazendo uma reserva, né? Fazendo ali uma caixinha, já prevendo que lá na frente vai ter esse momento de baixa. Ou, por exemplo, eu sei que eu quero investir num computador novo. Já dá para se organizar antes, né? Quanto precisa, o que que eu preciso separar. E eu vejo que isso é uma organização, às vezes, relativamente simples e que Simples, faz né? toda a diferença na saúde, né? Do nosso negócio e na nossa saúde mental também, né? Total. Eu acho, gurias, que a gente precisa também separar aqui dois tipos de reserva, né? Existe essa reserva que vocês estavam falando de, eu vou tirar férias, essa reserva para fazer um investimento, né? E Uhum. existe a reserva de emergência, que se a gente for olhar e estudar um pouco mais sobre organização financeira, inclusive para quem trabalha CLT, é indicado que se tenha reserva de emergência, que aí é outra coisa, que não tem a ver com férias, que é emergência. Férias não é emergência, né? Férias é planejado. Uhum, Então, assim, o uhum, investimento que eu vou fazer é planejado. Emergência é, uhum. fiquei doente, Total. deu uma, sei lá, perdi 5 pacientes de uma vez. Entende? Eu acho que a gente precisa ter muita consciência do que é uma emergência. E aí, a reserva de emergência, o indicado é que se guarde em torno de 6 meses do teu salário. Era o Fala. que eu queria dizer agora. Ah, É que eu acho que isso assusta muita gente. Assusta. Mas Eu, vai aos eu era uma poucos, né? isso quer dizer, eu Vai era aos uma das poucos. assustadas quando a gente escuta, né, essas informações. Porque 6 vezes, né, gente, para 6 meses, então assim, é um volume É um considerável valor. de dinheiro, né? sim, E isso eu sim. me lembro que me impactava no sentido de, meu Deus, não vai ter como, sabe? Aquela coisa de parecer tão impossível e as pessoas acabam que não guardam nada. Tipo assim, eu penso nisso depois, sabe? Ou penso nisso quando eu ganhar melhor. Só que aí que tá, ok, esse é o ideal, esse é o recomendado, isso é para a gente ficar super tranquila. Mas qualquer coisa que a gente conseguir guardar já é um respiro, né? Porque tomara, claro, que ninguém Exato. precise passar por uma emergência, mas de pouquinho em pouquinho, se tu pegou um gripão, ficou doente, aquele um dia não vai fazer diferença, aquela Uhum. uma semana a mais que tu precisou, sei lá, eu ficar de fora, não vai fazer diferença. Então não se Uhum. assustem com esse volume que parece, né, muito grande. Vamos indo de pouquinho em pouquinho, porque senão realmente a gente acaba que não se Total. protege em nada, porque parece É. muito, e aí fica bem Eu mais não tenho. complicado, né? Eu não Eu tenho. não Eu tenho ainda seis estou vezes, montando os seis Sim, eu meses. tô Até porque, assim, o montando. meu salário mudou desde Eu- quando eu comecei a fazer a minha reserva de emergência, né? Então, Exato. eu continuo. O que eu faço hoje? Eu tenho um valor que eu deposito para uma aposentadoria privada, então uma previdência privada, que eu já faço isso no início do mês. Eu tenho o valor que eu coloco para reserva de emergência todos os meses também. Então eu tenho esse compromisso comigo até que eu chegue nos 6 meses, sim, né? E mas tu tá aí fazendo se tu isso, tiver exato. várias Exato. caixinhas, tu não precisa. Então eu preciso primeiro montar a reserva de emergência. Não, vai
tenha várias caixinhas e vai botando um pouquinho Exato. por vez, E, em cada. e conforme a realidade de cada um. Eu, por exemplo, eu Exato. faço questão de ter uma caixinha só de férias, porque eu não quero me preocupar com isso. Eu Agora, também. por exemplo, eu tô num momento de vida, eu tento fazer a minha reserva, né? Ali, às vezes, boto um pouco mais, às vezes, um pouco menos na de emergência. Só que, por exemplo, agora, início de 2024, a minha prioridade mudou. Eu quero fazer a minha caixinha de licença maternidade. Eu nem tô Sim. grávida ainda. Mas é um plano para esse ano, então eu não posso Então. esperar quando estiver quase ganhando para pensar em licença Exato. maternidade. Com E certeza. para não ser Exato. aquele desespero, né? Porque eu quero fazer uma reserva confortável para isso, eu já tenho que começar a pensar antes mesmo, né? Para não Exato. virar aquele desespero depois. Então a gente tem que ir É. vendo o nosso contexto, o nosso momento, né? Para ir vendo qual é a possibilidade dessas reservas, né? E isso tudo, Uhum. gurias, para além da organização, a gente tá falando aqui de um planejamento, da gente pensar, né? Tanto assim, ó, e isso é uma outra mentalidade, assim, uma outra construção que eu fui fazendo, e acho que vocês também, do tipo, bem, quanto que eu quero ganhar, qual é um valor que eu preciso para pagar minhas contas, para conseguir ter uma leve sobra, né? A gente precisa pensar nisso até para depois juntar com o valor da nossa sessão ou com os outros produtos que a gente vai ter para conseguir chegar nesse valor. Então, acho que são processos paralelos, né? Mas que eles andam junto. Tanto eu saber e ter uma foto de como é que tá a minha organização, quanto também ter aquilo que eu visualizo, né? Aquele caminho onde eu quero chegar. Uhum. Então, acho que. Só que o que você faz é que, dependente se eu junto R$ 100 ou R$ 1.000 por mês, não interessa. Eu acho que o que é importante a gente valorizar É a aqui é essa mentalidade direção e para essa. isso. Isso, essa mentalidade, que é isso que a gente quer incentivar, mesmo com quem tá começando. Tá? Sim, se Uhum. hoje tu Uhum. consegue guardar 100, daqui a pouco tu tá guardando 1.000, depois tu tá. E Porque se aí? tu E é tá um hábito, organizada, a né? tua É um tendência hábito. é melhorar, com Porque se certeza. eu começo a minha carreira, eu tenho ali um paciente, tô ganhando, sei lá, R$ 500 daquele paciente por mês. Se eu já começo com essa mentalidade de eu vou guardar que seja 10% disso, eu já tô É, criando esse hábito de guardar. Eu não Total. posso deixar para guardar quando eu ganhar muito bem, porque acredite, se você não criar o Não, hábito agora, você não vai não vai guardar. guardar. Não Porque a Quanto vai. gente mais se a gente ganha, adapta mais a muito gente fácil gasta. a ganhar Exato. mais. Gurias, é isso aí. Então eu, vamos é, fortalecer as mentalidades e os hábitos e isso, não apenas lá o resultado, exatamente. né? E é Fora que é isso. muito prazeroso ver a caixinha com um monte de dinheiro ali, dá um alívio, assim, ó. Dá um alívio. Olha, gurias, eu E realmente usava Rendendo, caixinha então. mesmo, envelope, eu guardava em envelope até pouco tempo, tá? Também, Eu já guardava. viu? Você tinha uma Eu mas caixinha eu guardava. que eu também. guardava o dinheiro. Mas eu vou confessar também para vocês, eu tenho uma única paciente que ela me paga em dinheiro, porque é melhor para ela. O dela eu guardo literalmente numa caixinha e É, ela é um pedaço da minha reserva de férias. mas, Então assim, mas é eu não, isso. Adorei. Mas eu é boto isso que um eu ia lugar É falar. lá. Não, maravilhoso. não. Eu não aceito isso. Tu vai botar isso numa caixinha que Mas rende, eu, pelo amor eu de Deus. até, mas eu Não. até hoje eu faço Tá isso perdendo dinheiro. também. É, eu sei, mas eu faço É, isso. pois é. Mas isso que tu falou da paciente, eu tenho uma paciente psicóloga que ela diz: a paciente tal é das minhas férias, a paciente tal É, cada paciente é focado para uma. Adorei, Engraçado. Ana. é. Esse paciente vai sair, eu não vou ter mais férias. Vai ter que trocar. Não vai, não sai agora que eu ainda não fiz a minha caixinha de férias. Oh, Ei, Mas Fulana, só aquela precisa pagar as minhas paciente, férias, pelo amor aquela de Deus. paciente tu atende até mais motivada. fazer isso, estratégia. é Ó, boa, pra, é uma boa estratégia. pra quem começou o episódio, né, ali, cheio de dedos, vamos falar de um tema difícil, acho que a gente está terminando muito bem. Inclusive, a Sim. gente vai deixar a parte de diversificar serviços. Como tem muita coisa pra gente falar, a gente vai deixar um episódio exclusivo para conseguir abordar aqui todas as várias possibilidades que nós, PSIs e empreendedoras, podemos. Então sigam com a gente aqui e até o próximo episódio, que estamos fechando por aqui. Então, gente. Um super beijo!